nossa conta anual ultrapassará a casa de R$ 1 trilhão só de juros por ano. O arroxo petista no salário mínimo, nos proventos dos aposentados e no auxílio a idosos doentes e crianças autistas vai fazer muita falta aos mais pobres e sofridos dos brasileiros. Mas será uma ninharia frente a esse trilhão. Cerca de 250 bilhões de reais em 6 anos, o que dá 41 bilhões para encarar 1 trilhão por ano. Estes irresponsáveis quebraram o Brasil. Fala, meus queridos, o Ciro Gomes derruba o Lula do seu cavalo. Meu amigo, não sou eu, Fábio, bolsonarista. Não é um jornalista bolsonarista. Não é o Eduardo Bolsonaro, não. É o Ciro Gomes, defensor de Lula. Isso aqui é bombástico. O Ciro Gomes já consegue confessar que a culpa é do Lula, o colapso desse país. Olha só o que ele fala aqui, presta atenção. Olha só. Está levando uma grande e pior, crescente surra. O resultado final nos últimos 12 meses é um rombo nas nossas contas com o estrangeiro de 2,23% do PIB. É para que todos tenham uma ideia do desastre que Lula e o PT estão produzindo no Brasil. No ano passado, no mesmo período, tínhamos um saldo negativo de menos da metade do de hoje, no que se chama transações correntes. Que é isso? Tudo de dólar que a gente manda para fora e tudo de dólar que entra no país. No campo do momento em que lhe falo, R$ 6,20 por dólar, o rombo em dólares nas nossas contas externas é de 43 bilhões e 610 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Meu amigo, o Ciro Gomes, ele rasga o Lula, ele rasga o PT, pulando do barco, indo para a direita, criticando a esquerda, mostrando por que eles estão saindo da esquerda. Será que no Brasil está acontecendo a mesma coisa? A esquerda não aguenta mais a seita petista, porque PT é uma seita do mal, que tem destruído o Brasil e a população brasileira. Galera, se você está interessado nesse vídeo, se você não assistiu ainda, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu... As pessoas vejam. Dizer que ele é de direita porque ele não é. É um cara de esquerda que está mostrando que o Lula está destruindo o Brasil. Então inscreva-se no canal. Mesmo da balança comercial, há uma deterioração consistente que pode ser vista pelos números de outubro de 24 versus outubro de 23. O saldo no passado, nesse mês de outubro, foi de 8 bilhões 589 milhões de dólares em 2023, contra 3 bilhões 441 milhões esse ano, um terço praticamente. O nacional consumismo demagógico de Lula explica isso também. Basta a economia subir um tiquinho e as importações explodem. Essa é outra faceta da insustentabilidade do modelo. Ao invés de apostar na produção, uma aposta no consumo demagógico de curto prazo. Faltam dólares, não tem erro, o preço do dólar sobe. Essa é a primeira razão de estarmos vivendo este filme velho, repaginado pela grande mídia como se fosse novo. É no máximo um remake piorado de mau gosto do que nós já vimos acontecer em 1999 com Fernando Henrique Cardoso e em 2015 com a incrível Dilma. Só que temos que parar um pouquinho para falar sobre isso, né? Então, quer dizer que ele compara o Lula com a Dilma? 2015. Nós lembramos o que aconteceu ali. Foi o ano que a Dilma foi impeachmentada. Foi aquilo que fez com que a Dilma fosse impeachmentada. A queda, né? A queda do mercado, a pobreza, a miséria, fez o povo ir às ruas e lutar pelo seu bolso, lutar pela sua comida, lutar pelo seu alimento, pelas contas. Então o povo que está com o braço cruzado, ele foi às ruas. Então o Ciro está dizendo que o que o Lula está fazendo é pior do que foi feito em 2015. Pior. Caraca, mano, o que o Ciro está dizendo? O Ciro está dizendo que o Lula vai cair? Vamos continuar. A gente tem que fazer uma análise aqui, tem que parar um pouco o vídeo, porque ele dá uma... Vai pagar o dúvida que está se dissipando rapidamente é se Lula vai pagar o preço de sua irresponsabilidade ou se vai conseguir empurrar o problema com a barriga para o início do próximo governo. FHC enterrou o PSDB.
Dilma foi ao impeachment, inclusive com a discreta torcida de Lula, que deu no Bolsonaro. Olha isso. A Dilma teve... Quer dizer, o que ele está implementando aqui é o seguinte: o Lula ele vai ser impeachmentado pelo que ele está fazendo, ou o Lula vai carregar com a barriga e vai deixar com que o próximo governo carregou, jogou abaixo, o abacaxi estourou, não deu para conter. Então ela foi impeachmentada. Então ele está falando isso: ou ele vai ser impeachmentado agora, ou ele vai conseguir carregar essa bomba para o próximo governo, né? Não vai concorrer para 2026 e torço para si, né? Porque realmente o Brasil estará destruído. É só essa a causa. Infelizmente, a partir dessa base de fato já descrita, há outras camadas que concorrem para a mais violenta desvalorização do real nos últimos tempos. E para o fato, escondido pela grande mídia, de que nossa moeda nacional é a que mais se desvalorizou no mundo inteiro nesse ano findante de 2024. No mundo. Sim, o real foi a moeda que mais se desvalorizou em todo o mundo, eliminando completamente a mentira publicada de que a política monetária norte-americana estaria entre as causas da perda de valor em mais de um quarto de nossa moeda. Mais de um quarto. Quem recebeu o equivalente a cada $100 no começo desse ano está encarando agora o fim de ano com o valor recebendo equivalente a meros $75. Não aconteceu nada nem remotamente parecido no mundo em que a população foi empobrecida em 25% em apenas um ano. No ano de 2024, enquanto se distraiu o povo com firulas, o governo Lula viu voarem do país, sem fazer nada menos do que 56 bilhões 210 milhões de dólares, somente entre janeiro e outubro, 10 meses. Esse é disparado o maior volume de fuga de capitais estrangeiros pela via financeira desde que se mede essa estatística no longínquo ano de 1982. Essa newsletter advertiu várias vezes para o fenômeno. Comparei com a migração das aves do norte rumo ao sul, quando chega o inverno, para elas fugirem do que os seus instintos sabem ser uma temperatura mortal para elas. Ninguém quer ouvir, mas parte dessa fuga tem como causa a impunidade da enorme fraude das lojas americanas. Aqui, pessoal, vamos falar um pouco da loja americana, que ele vai falar aqui, mas ele botou 2 pontos, é bem importante. Causou enormes prejuízos a muitos aplicadores, inclusive pequenos aplicadores, nos Estados Unidos principalmente. Como é que se explica para o estrangeiro que se promoveu uma fraude superior a 43 bilhões de reais e até hoje ninguém grande foi punido? Como fazer do Brasil um mercado interessante e minimamente seguro para investidores com esse enorme escândalo impune? Não é o único fato que desabona nosso pífio mercado de capitais, mas é muito representativo da picaretagem geral que domina nossas instituições. E, finalmente, a alegada questão fiscal. Sim, ela é um aspecto muito grave de nosso provável colapso econômico. A data e o contexto com que foi deflagrado o notório ataque especulativo contra o real, entretanto, não deixam dúvida quanto à atuação em cartel do sistema financeiro brasileiro e de seus sócios no estrangeiro. O que é chocante e vergonhoso é o banqueiro de Lula, o novo presidente do Banco Central, Galípolo, negar explicitamente esta evidência. A mim, nunca enganou. Quem acompanha essa newsletter já sabe da insustentabilidade do modelo econômico em vigor. Vou apenas rememorar. Não faz nenhum sentido a expressão superávit primário no Brasil. Em tese, em manuais ingênuos de economia, à luz da esculhambação brasileira, se você gastasse um pouquinho menos do que arrecada, gerando uma pequena sobra, um tal superávit primário, a sua dívida se manteria em volume estável ou até diminuiria, dependendo do tamanho da sobra. Essa é a picaretagem denominada de superávit primário pela grande mídia brasileira, a serviço sujo dos seus donos entre a... E aqui você vê, né? Mesmo ele mostrando a verdade que o Lula, que como ele é um cara dista, e não como se a mídia tivesse do que ele falou, no jornalismo, as coisas que ele fala, meu Deus do céu, vocês estão lendo exatamente a mesma coisa. É o governo Lula que escreve para Globo falar. Então não, a mídia é do Lula, não é contra. Vamos aos números. Desde que essa engenhoca foi introduzida entre nós, naquela madrugada de 1999, nem um único ano
Leiam os meus lábios. Nem um único ano o superávit obtido foi suficiente para pagar sequer os juros da nossa dívida. Nesse ano de responsabilidade criminosa de Lula e sua banda, deixe eu renovar os números. Até novembro último... Criminosa de Lula e sua banda. Criminosa de Lula e sua banda. O Brasil contabilizou na dívida pública 869 bilhões e 300 milhões de reais, apenas no ano da graça de 2024. Isso equivale a monstruosos 7,49% do nosso PIB, que é um ano inteiro de produção de todo mundo no Brasil. E nos coloca sem rival como o país do mundo que mais paga juros. Como estamos em déficit primário, ainda que pequeno, entre aspas, frente a esses números assustadores, essa montanha de juros é toda para a dívida pública. Quando o Lula assume prometendo picanha e cerveja para todo mundo, a dívida tinha levado 500 anos para alcançar 7 trilhões de reais. Em apenas 2 anos de irresponsabilidade, a dívida já está em 9 trilhões e 300 bilhões de reais. Pessoal, em 500 anos, o Brasil conseguiu levar a dívida para 7. Em 2 anos, o Lula leva para 9,3. Ou seja, em 2 anos de Lula, ele conseguiu fazer quase a metade de prejuízo, de destruição que o Brasil fez em 500 anos. Esse é o nível. Vai lá, fala mais. Com os 3 pontos adicionais de juros, nossa conta anual ultrapassará a casa de 1 trilhão de reais só de juros por ano. O arroxo petista no salário mínimo, nos proventos dos aposentados e no auxílio a idosos doentes e crianças autistas vai fazer muita falta aos mais pobres e sofridos dos brasileiros. Mas será uma ninharia frente a esse trilhão. Cerca de 250 bilhões de reais em 6 anos, o que dá 41 bilhões para encarar 1 trilhão por ano. Estes irresponsáveis quebraram o Brasil. Pois bem, pessoal. Vocês estão vendo aí o rolo, né? Vocês estão vendo aqui o rolo do que está acontecendo, né? Eu não preciso falar nada. A resposta para isso é o que aconteceu no governo Dilma. Impeachment. É o povo ir pra rua. Agora, se você vai continuar de braços cruzados, vai fingir de trouxa, vai... eu não quero saber, isso não é problema meu, deixa sangrar. Que nem os Faria Limer falam descaradamente e ridiculamente. Como... Kim Catacalquinho, Mamãe Caguei... E toda essa cambada de pilantra vagabundo que tá ganhando em cima disso, porque eles querem sim que o caos impere para depois se pagar como heróis da salvação. Como os heróis da sociedade, os heróis do país. Sendo que a verdade no e crua é: se o povo não ir pra rua nos próximos meses, se a gente não ir pras ruas o mais rápido possível, daqui por diante, em janeiro em diante, pode ter certeza, o Brasil não vai ter condição de se salvar. O Congresso já está se movimentando para tentar ver se consegue barrar a palhaçada. Por quê? Flávio Dino armou uma arapuca que na qual foi o maior golpe financeiro de arrombo contra o Congresso. Pelo que eu vi em uma matéria, o Lira, ele juntou os caciques de última hora para poder ter uma conversa e cancelou as férias deles para lidar com esses problemas. Por quê? Eles precisam de alguma forma agora reagir. Não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de sobrevivência. O Congresso está sendo ameaçado de literalmente ser fechado de uma vez por todas. E muita gente, até mesmo dentro do meio político, tem falado: se é assim, deixa fechar essa merda. Só que se você deixar fechar as portas da casa do povo, quem é que vai combater essa merda? Quem é que vai poder barrar esses caras? Ninguém. Ou acham que uma revolução com estilingues e facas de cozinha vai resolver o problema? Responda aí, gente. A verdade não é crua, é que se o povo não se levantar, não ir para as ruas, não exigir o impeachment de Lula em peso, não só uma, mas
várias e várias vezes, que nem aconteceu no governo Dilma, as coisas vão piorar. A tendência é a gente se lascar. Então, vocês já sabem. Temos que se levantar a partir de agora. Já está exposto mais uma vez que Janja é a dona do gabinete do ódio. Está sendo muito exposto quem é quem. Não tem mais como esconder isso. O Facebook, a esquerda americana, já está pulando fora do barco. Já tem gente do meio da esquerda que está pulando fora do barco. Que nem o Ciro Gomes. O Ciro é um cara da esquerda. E está pulando fora do barco. Por quê? Ele sabe que o negócio está ficando feio para ele. Tá ficando feio para todo mundo. Então, melhor se safar. Múcio também. Já tá pulando fora. É uma questão de tempo, gente. Pra implodir tudo. É uma questão de tempo de a gente perder tudo. Então fica a minha pergunta. Vocês vão ficar de braços cruzados ou vão se levantar?